Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Rocha e na aula de hoje nós vamos discutir alguns conceitos e algumas definições sobre avaliação cardiorrespiratória. Bom, o que seria capacidade aeróbia? É uma definição, é um conceito que é de suma importância. Haja visto que falamos isso constantemente, discutimos isso constantemente e muitas das vezes nós não temos a capacidade de entender o que é a capacidade aeróbica. Bom, capacidade aeróbia, ela é a capacidade do sistema, ou melhor dizendo, ele envolve a capacidade do sistema cardiovascular e muscular em captar, transportar e utilizar o oxigênio para fornecimento de energia, né? Então, a gente precisa captar, transportar e utilizar o CO2 lá na mitocôndria para fornecer energia de forma aeróbica. Então, o oxigênio ele acaba participando desse processo de formação de energia através das vias aeróbias. E quanto mais treinado é o sujeito, melhor é a sua capacidade aeróbia, melhor é a sua capacidade de captação, transporte e utilização do oxigênio. Então, se a gente observar na imagem, né, ela retrata exatamente isso: captação de oxigênio, o transporte de oxigênio e a utilização do oxigênio para a formação de ATP lá na mitocôndria, lá nos músculos, lá na periferia. E depois, dentro desse processo, a gente tem a formação do CO2. Esse CO2 ele faz o caminho inverso na periferia até a parte ventilatória e a gente manda para fora do nosso sistema respiratório, o CO2, e novamente capta o oxigênio para novamente esse oxigênio fazer todo esse percurso até chegar na mitocôndria. Então, quanto mais treinado é o sujeito, melhor é essa utilização do oxigênio. Capacidade cardiorrespiratória ou capacidade aeróbia também pode ser definida como a capacidade de realizar atividade física de caráter dinâmico, envolvendo grandes massas musculares com intensidade moderada a alta por períodos prolongados. Então, nós temos algumas definições, alguns conceitos, mas todos esses conceitos e definições que temos na literatura está relacionado à sua capacidade de utilização do oxigênio. Por vezes, a gente encontra também na literatura o termo de potência aeróbia. E é legal também a gente entender o que seria a capacidade e o que seria a potência aeróbica. Os dois acabam expressando, de alguma maneira, sua capacidade de utilização de oxigênio, né? Quanto melhor você for treinado, melhor é a sua capacidade, melhor é a sua potência aeróbica. A capacidade cardiorrespiratória está relacionada à sua capacidade de realizar exercício por tempo prolongado, ou melhor dizendo, sem limite de tempo. Você consegue fazer o exercício, estende esse exercício por tempo indeterminado. O sujeito que tem capacidade cardiorrespiratória mais avançada consegue avançar mais no exercício dinâmico, tá? Já a potência aeróbia, eu estou dizendo em uma atividade, na realização de uma atividade dentro de um limite de tempo. Então, eu vou correr 1.000 metros. O tempo ou a distância é o meu limitador. Quanto mais rápido eu fizer esses 1.000 metros, maior é minha potência aeróbia. Então, a potência aeróbia está relacionada à sua capacidade de realizar trabalho, exercício físico, dentro de uma unidade de tempo. Então, os sujeitos que têm uma maior potência aeróbia realizam tarefas de forma mais rápidas, né? Então, como havia dito, a potência aeróbia é a capacidade de produzir trabalho em uma unidade de tempo. A capacidade aeróbia ela já não leva em consideração o tempo. É a sua capacidade de fazer exercício por tempo prolongado.
São dois conceitos, duas definições distintas, porém, que acabam expressando a sua capacidade aeróbica, né? Sua aptidão aeróbica. Quais são os fatores que são determinantes para eu ter uma boa capacidade aeróbica? Então, se a gente olhar esse sistema de engrenagens, a gente pode perceber que a nossa capacidade aeróbica não depende só de um único fator. Ela acaba sendo dependente de três fatores aqui, de três engrenagens, né? Da esquerda para a direita, o que a gente pode observar? A primeira engrenagem, que representa a contração muscular ou a capacidade muscular. A engrenagem do meio, ou segunda engrenagem, que está relacionado à sua capacidade de transportar o oxigênio, de ofertar o oxigênio para esses músculos. E a parte de ventilação, que está relacionada à sua captação de O2 e a eliminação de CO2, né? Então, são três engrenagens. Como vocês podem observar, as três engrenagens, elas se comunicam, né? Então, sua capacidade aeróbica, ela depende do funcionamento exemplar dessas três engrenagens. Caso você tenha uma engrenagem que seja limitadora, a sua capacidade aeróbia será limitada pelaquela engrenagem. Por exemplo, se eu tenho uma parte muscular muito fraca, pouco resistente, não adianta eu ter uma boa ventilação, ter um coração muito forte, que bombeie muito sangue, oxigênio, se o meu músculo é fraquinho, não consegue aproveitar o que está chegando nele. E aí eu tenho a minha capacidade aeróbica sendo limitada pela parte periférica, parte muscular. E isso é bastante presente, principalmente quando a gente analisa, quando a gente avalia sujeitos que são inexperientes, né? Sujeitos iniciantes, sujeitos que estão com déficit de força, a gente percebe que essa parte muscular acaba interferindo na sua capacidade aeróbica, né? Então, quando a gente pensa em capacidade aeróbica, para eu melhorar a minha capacidade aeróbica, não adianta eu só ficar fazendo os treinos ditos aeróbicos, né? Correr, pedalar, nadar. Por vezes é muito importante fazer um complemento ali para trabalhar essa engrenagem muscular, ou seja, trabalhar a parte muscular, fazer treino de força na musculação, usando peso livre, usando o peso do próprio corpo, ou até mesmo algum implemento, né, elásticos, anilhas, barras e assim por diante. Porque essa parte muscular, ela pode interferir negativamente na sua capacidade de fazer exercício dinâmico. Se a gente olhar essa equação, né, uma equação de Fick, muito presente em livros de fisiologia, ela acaba explicando como que acontece o meu consumo de oxigênio, ou melhor dizendo, quais são os fatores que contribuem para o meu consumo de oxigênio. Então, se eu olhar aqui, se eu olhar da esquerda para a direita, se eu olhar da esquerda para a direita, o que que nós temos aqui? Esse DC que representa débito cardíaco. O débito cardíaco ele é o produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico. Só para lembrar, o volume sistólico é quanto a gente consegue ejetar de sangue, oxigênio, nutrientes, né? Por cada contração ventricular. Então, o meu consumo de oxigênio depende do meu sistema cardiovascular aqui. E aqui, por último, nós temos essa parte da equação que representa a diferença arteriovenosa de O2. Ou seja, a diferença de oxigênio entre o sangue arterial e o sangue venoso. Então, se a gente for lembrar novamente, sangue arterial é aquele sangue rico em oxigênio, sangue venoso é aquele sangue pobre em oxigênio. Por que que um é rico e outro é pobre? Porque um está vindo lá da parte central, parte ventilatória, e outro está voltando lá da periferia. Ou seja, o sangue rico em oxigênio, que vem lá da parte central, ventilatória, é distribuído por todo o corpo. E quando ele chega lá na periferia, na parte muscular, o músculo ele consome aquele oxigênio
porque ele participa de uma via aeróbia de produção de energia. E quanto maior for o consumo desse oxigênio, maior vai ser a diferença de oxigênio entre o sangue arterial e o sangue venoso. Pois bem, a gente sabe que quanto melhor é o sujeito, né, o aluno, o atleta, maior é essa diferença arteriovenosa de O2. Essa maior diferença arteriovenosa de O2 indica que o sangue rico em oxigênio está chegando na periferia e a parte muscular está tendo eficiência na utilização daquele oxigênio para a produção de energia. Quando a gente pega sujeitos muito destreinados, a diferença arteriovenosa de O2 ela é pequenininha. Ou seja, o sangue rico em oxigênio chega rico em oxigênio, só que ele volta com muito oxigênio ainda. Ou seja, o músculo não teve capacidade ou não está preparado para ter um bom aproveitamento daquele oxigênio. Aí você tem dificuldade em produção de energia e o teu exercício ele fica limitado em partes por conta disso. Portanto, o meu consumo de oxigênio depende dessa capacidade do músculo em captar esse oxigênio e utilizar o oxigênio, que é essa diferença arteriovenosa. Depende também do meu sistema cardiovascular, né, do meu coração, bombear bastante sangue rico em oxigênio para essa periferia. Depende da minha captação de oxigênio. E aí, com base nessa equação, eu consigo entender, né, o meu consumo de oxigênio. Notem novamente que a gente está observando aqui um consumo de oxigênio dependendo da parte central, captação, transporte, e dependendo também de uma parte periférica, que é a utilização daquele oxigênio que chega. E aí, se a gente olhar essa imagem, né, a gente tem uma imagem aqui de um sujeito em partes, né, dividido em partes, correndo para a sua esquerda. Em cima tem o VO2 máximo desse sujeito, 40 mililitros por quilograma. É um VO2, um consumo de oxigênio, que não é muito alto, né? Bem modesto esses 40. Ou seja, é um cara que não tem uma aptidão aeróbica muito alta. Quando eu olho essa imagem, a gente percebe que a parte ventilatória, ela passou, a parte cardiovascular ou cardíaca ficou no meio, e quem está limitando o exercício é a parte muscular. Como havia dito, quando a gente pega sujeitos mais destreinados, a gente percebe que essa parte muscular é a parte que limita a realização do exercício. E, novamente, se eu fizer um bom trabalho de força aqui, eu tenho uma melhora de capacidade aeróbia, não porque melhorou o coração, né? Porque a gente tem essa ideia ainda muito forte, né? Que a parte aeróbia depende do coração, mas não só do coração, mas também da parte periférica, parte ventilatória, como você está observando nessa imagem. Agora, quando eu olho um sujeito com VO2 máximo de 75, né, eu estou falando de um cara já que tem um condicionamento aeróbio alto, elevado. E aí ele está correndo para a esquerda também. E o que se observa? Que esse cara é treinado, então os caras treinados, a parte periférica não limita, o coração está no meio de novo, ó, então ele não limita geralmente para o cara que é treinado, nem para o cara que é destreinado. O que está limitando é a parte ventilatória, né? A parte ventilatória, dificilmente a gente treina essa parte ventilatória. Não se tem exercícios muito efetivos para melhora da parte ventilatória, né? Tem alguns exercícios para trabalhar a musculatura diafragmática, mas não se tem resultados muito expressivos. Se tentou há um tempo atrás aqueles dilatadores nasais, mas sem sucesso também, até por, né? Isso é perceptível, né? Até porque a gente não vê mais ninguém utilizando esses dilatadores nasais. Bom, então nós temos a avaliação aeróbia sendo de grande relevância, de grande importância. Por que que ela é de grande importância e grande relevância? Porque ela é um indicador de condicionamento aeróbio. Eu preciso saber, né, o nível de condicionamento aeróbio do meu aluno, do meu atleta. Se for atleta, para saber se ele está dentro de um potencial elevado, baixo, modesto. Se for de um aluno que não tem perfil atlético, a gente consegue saber pelo condicionamento aeróbico se ele está mais próximo de uma zona saudável ou mais distante.
É importante medir a capacidade aeróbica porque ela tem uma relação direta com déficit ou superávit funcional. Não consigo saber se ele está muito abaixo ou acima do esperado, por perfil dele, né? Idade, condicionamento físico dele, né? Sedentário treinado. Por vezes eu uso os indicadores da avaliação aeróbia para prescrição de treinamento, individualização de carga. Então, existem vários motivos que se faz necessário a avaliação aeróbia. Tá? Em uma próxima aula, a gente vai discutir os protocolos propriamente ditos para a avaliação desta capacidade aeróbica. Espero que tenha curtido a aula, que você faça bem, bom proveito do conteúdo. Um abraço e até a próxima aula.